Olá, meus ouvintes. Estamos aqui para apresentar o primeiro podcast e videocast, né? Apresentar para vocês o nosso trabalho do grupo de extensão curricular, no módulo 2, né? Nós somos alunos da Faculdade Batista de São Paulo e estamos aqui eu, Danilo, a Dayana ao meu lado, o Alex, o Caio, o Luiz, a Vitória e a Irlane. Estamos aqui para apresentar esse trabalho. Então, primeiramente, nós queremos fazer uma oração para estar iniciando, né? Então eu vou estar fazendo essa abertura da oração, para a gente estar entrando na comunhão. Então, vamos lá. Meu Deus, meu Pai amado, Senhor Jesus Cristo, estamos na tua direção, que tu esteja à frente, que tu nos dê entendimento para que possamos passar aquilo que vem do teu coração, meu Deus. Que tu esteja conosco a cada momento. Em nome de Jesus Cristo, eu te agradeço. Amém. Então já começamos aqui com a oração e vamos já dar início. Então nós vamos falar no âmbito da apologética, na parte da teologia. Vamos apresentar o trabalho, né, que o título da fé, remando contra a maré, e nós estaremos apresentando aqui, cada um vai estar respondendo as perguntas no meio teológico, né, sobre cada ponto que a apologética se inclui em nossas vidas. Então, eu vou estar falando aqui, a apologética, né, ela em grego significa defesa, né? Em grego ela é apologia. Então, antigamente, quando iam os advogados, né, iam defender os seus clientes, ele usava muito esse termo de apologia. Então, hoje mesmo você ouve, né, sobre você faz apologia disso, apologia daquilo. Então, entenda que a apologia ela significa defesa, né? Então, apologia é aquela defesa. Hoje vamos estar falando sobre a defesa da fé, né? No caso, em defesa da fé. Cada um defende a sua fé de uma maneira, né, e outro de outra maneira. E assim como foi dito, né, a apologética ela vem, né, da defesa, né? A gente vai defender aquilo que a gente crê que defender aquilo que a gente crê que é a nossa ideologia, né, cristã, né? E a gente vai no âmbito da Bíblia, a gente vai entrar nos termos e mostrar ao mundo aquilo que a gente acredita, né? O texto básico que a gente vê, nosso texto básico é 1 Pedro 3,15. Antes santificai a Cristo como Senhor em nosso coração e estar sempre preparado para responder com mansidão e temor todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, né? Então, a responsabilidade de estar em Cristo, né? Para a gente poder defender e mostrar às pessoas, né? Sempre com mansidão, né? Sempre com clareza aquilo que nós defendemos. É isso, ficou bem explicado. Agora eu queria fazer uma pergunta para a Dayana, né? O que é apologética? Então, defina aí para a gente. Apologética é a defesa racional da fé cristã. Né? Não significa a gente brigar, né? Mas sim apresentar com clareza aquilo que a gente crê. Certo, muito bom. Agora eu queria, né, fazer a pergunta para Irlane e para o Luiz, né, para que eles possam responder para a gente. Por que precisamos defender a fé? Por que é importante defendermos nossa fé? Bom, eu vou começar. Quero saudar todos que vão assistir, que estão assistindo aí com a paz. Bom, primeiro porque nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, né? É a boca de Deus falando. Ela não contém, ela é a palavra de Deus. E porque a gente está cumprindo um mandamento do Senhor para nós. Como a Daiane aí falou, que está em 1 Pedro 3,15, que a gente tem que estar preparado para responder quando as pessoas perguntarem qual a razão da nossa fé. E segundo, que a gente tem que cumprir o ID de Jesus.
Nós temos que ir ao mundo, pregar o evangelho a toda criatura, né? Nós somos a grande comissão do Senhor para isso. E quando a gente faz isso, né? Quando a gente vai falar de Jesus, quando a gente vai evangelizar, sempre vão nos questionar, sempre vão nos fazer perguntas. Seja na nossa família, dentro dos nossos parentes, amigos, onde a gente estiver, quando as pessoas sabem que a gente é cristão, elas nos perguntam. E aí nós temos que estar preparados para responder. E eu quero compartilhar aqui com os irmãos um testemunho de uma experiência que eu tive, que me mostrou bem isso. Foi bem curioso, porque quando isso aconteceu, que eu vou contar para vocês, a gente já estava preparando esse nosso podcast, conversando, enfim, se reunindo para falar sobre ele. Que foi numa viagem, eu estava num congresso e eu peguei um Uber com a minha irmã. E quando eu entrei, o motorista estava assistindo um programa na telinha do carro dele e estava falando das pirâmides do Egito, né? Que é muito curioso, sem tecnologia nenhuma, como que eles conseguiam cortar aquelas pedras iguais, pedras enormes, pesadíssimas, sem a tecnologia que a gente tem hoje. E aí o próprio motorista começou a comentar, né? Era um programa do History, né? Acho que vocês já assistiram alguns. E aí ele começou falando que, com certeza, quem tinha cortado as pedras ali eram extraterrestres. E eles viajam no tempo e eles tinham toda a tecnologia e eles foram lá e construíram as pirâmides. E aí, muito curiosamente, aquele motorista começou a falar de passagens bíblicas para nós. Ele não era cristão, ele sabia na Bíblia onde estava, Velho Testamento, no livro tal. E aí ele falou, por exemplo, como é que você acredita que Moisés abriu o mar e passou pelo mar? Né? Com certeza, os extraterrestres construíram uma ponte elevadiça que levantou aquela ponte e as pessoas passaram pelaquela ponte. E aí, ele continuando, ele citou assim, por exemplo, sabe aquela passagem de Elias, quando ele é arrebatado por uma carruagem de fogo? O que seria uma carruagem de fogo? O que é que voa? Aí ele falou para nós, com certeza era um helicóptero. Com certeza os extraterrestres voltaram lá no tempo e levou um helicóptero e foi ele que levou Elias. E ele começou a falar de diversas coisas, ele sabia onde era a passagem. Aí eu fiquei pensando, falei, meu Deus, é mais fácil para esse homem acreditar que um extraterrestre viaja no tempo e faz todas essas coisas do que acreditar num Deus criador que fez todas essas coisas. E aí, à medida que ele ia falando, eu ia conversando com ele. Na passagem de Elias, por exemplo, ele falou assim, como que podia ser uma carruagem de fogo? Eu falei para ele, olha, Deus, ele é atemporal. Para nós temos tempo. Naquela época, como era que eles se locomoviam? Através de cavalos e carruagens. Então, Deus, quando ele fez isso, ele usou uma carruagem porque era algo comum naquela época. Nós sabemos que Deus, ele já sabe todos os carros que vão existir, os meios de transporte que existirão daqui para frente, porque ele é onisciente. Mas ali a gente vê que Deus respeitou aquela época de Elias. E aí ele ia falando, aí assim eu fiquei pensando, meu Deus, se eu não conhecesse a passagem de Elias como cristão, como que eu ia argumentar com ele? Se eu não conhecesse a história de Moisés, como que eu ia argumentar com ele? Então, por isso que nós temos que estar preparados. Então, a gente primeiro tem que conhecer a palavra de Deus. Porque Deus deixou isso para nós, igreja, para nós, cristãos, que a gente conheça com amor, com carinho, com respeito, que a gente vai evangelizando essas pessoas. E eu perguntei, nossa, eu vejo que você sabe bem bastante passagens bíblicas. Perguntei, você é cristão? Ele falou assim, não, mas eu gosto muito de ouvir podcast, eu gosto muito de ver noticiário, eu gosto muito de ler, eu leio muito a Bíblia. Então, assim, ali eu falei, nossa, como é importante a gente conhecer a nossa fé e defender a nossa fé. A gente saber argumentar no que a gente crê, por que a gente crê, e quando essas oportunidades surgirem, a gente não perder a oportunidade de evangelizar essas pessoas. Foram 40 minutos de trajeto de Uber, e foi 40 minutos ele falando, eu falando, e ele sempre trazendo exemplos bíblicos voltados para a questão de extraterrestres, de pessoas muito mais evoluídas que nós, enfim, outros seres mais evoluídos. E como foi difícil para ele acreditar que tudo isso vem das mãos de um Deus criador. Então, esse é um ID que o Senhor deixou para nós,
Nós temos que defender a nossa fé porque ele deixou isso para que nós fizéssemos. A Bíblia diz que os anjos queriam fazer isso, né? Que os anjos queriam vir evangelizar. Mas não, Deus deixou isso para nós. É a obediência mesmo à palavra de Deus. Por isso que a gente tem que defender a nossa fé. E proteger a verdade do evangelho, né? Isso é o nosso objetivo também. É proteger a palavra de Deus, é falar da palavra de Deus, falar do futuro, é falar da eternidade, né? É apresentar a Cristo para as pessoas que não conhecem. Então, isso é nossa responsabilidade e é muito importante para nós. Também fortalecer a nossa própria convicção, né? Quando a gente defende o que a gente crê, a gente também fortalece o que a gente mesmo crê. A gente fala para nós mesmos ao tempo todo o que a gente acredita, né? No Filho de Deus, que veio ao mundo, que morreu na cruz por nós, né? Para que nos desse vida, né? Para que nos garantisse a eternidade. E, assim, à medida que as coisas vão acontecendo, que a gente não perca essa oportunidade de falar de Cristo, e toda vez que alguém nos questionar, que a gente saiba responder. E, para isso, requer de nós preparo, porque a Bíblia é maravilhosa, ela é muito completa, ela tem coisas lindas lá, mas a gente só vai conhecer se a gente se dedicar a estudar, né? E também uma forma de dar testemunho ao mundo, né? Como cristãos, não só falar, mas que a nossa vida seja um testemunho, né? Que os nossos vizinhos saibam quem a gente é, em que a gente crê, o que a gente faz. E isso não é fácil nos dias de hoje. De um mundo tão relativista, onde cada um defende a sua verdade e acredita no que quer, a gente está ali defendendo a Bíblia, a palavra de Deus como verdade, porque ela é a verdade, é algo difícil. Que a gente precisa orar, buscar, pedir a Deus que Ele nos capacite. A gente sabe que nós vamos falar, quem convence é o Espírito Santo. Mas que a gente esteja preparado, isso é muito forte. Que a gente, em todo o nosso dia a dia, na nossa vida, que a gente consiga honrar a Deus. Isso não é fácil. É honrar a Deus na nossa família, no nosso trabalho, no meio dos nossos amigos, nossos vizinhos. Isso é uma forma, né, de mostrar a palavra de Deus para o mundo e honrar o Senhor. Nós temos que defender a nossa fé, porque Deus deixou isso para nós. É a nossa missão. A gente que ama a Cristo e quer se parecer com Ele, quer seguir o que fala, nós temos que honrar e defender aquilo que a gente acredita e ganhar cada vez mais almas para Deus e para morar com a gente na eternidade. No começo, eu gostaria de deixar essa mensagem para vocês. E aí o Luiz, acho que continua aí. Passa o taco para o Luiz no jogo. Muito bom. Primeiramente, é um prazer estar aqui com vocês. É o que a Irlane falou, realmente é fantástico. A gente precisa, muitas vezes a gente também necessita, né, de conhecimento que vem através de outros que defendem a fé, né? Queria abrir também aqui com um breve testemunho meu, né? Eu que eu me converti, fiz parte de uma igreja, adorava a Deus, tinha a Bíblia como única fé de ré e prática durante um tempo. E num dado momento, conforme a gente vai envelhecendo, eu acabei abraçando aquelas teorias populares de que Deus é amor, a Bíblia foi escrita por homens, enfim. Que eu vinha de uma tradição que pouco se aprofundava em conhecimento bíblico, histórico, né, bíblico, contextual, né, e fiquei assim durante um tempo. Por conta do interesse da minha esposa, a gente um dia estávamos ouvindo, nenhum de nós dois éramos convertidos, né, eu tinha me afastado da fé ortodoxa, né, para ter aquela fé mais popular, por assim dizer, né, e cria em Deus, mas não o Deus da Bíblia, questionava, enfim. E através de um vamos se dizer assim, de um apologeta, né, defensor da fé na mídia, pastor e arqueólogo, que é o Rodrigo Silva, um irmão de tradição adventista. Ele se apresenta muitas vezes nos programas como historiador, né, como arqueólogo, na verdade.
E aí ele vem trazendo muitas vezes o contexto da arqueologia, né, da arqueologia bíblica. Então ele no programa apresentando e mostrando como diversas situações, cidades, personagens que tinham na Bíblia eram validados através da arqueologia, né? Então, isso começou a me trazer, de fato, um senso histórico para a palavra de Deus, né? Obviamente, a gente não tem todos os recursos para validar ela toda, né? Todos os livros dela, todo o conteúdo, né? Mas isso abriu uma porta, uma janela de possibilidades, porque mostra que muitos dos eventos, das situações, dos personagens, das cidades, de fato, são reais, né? E isso fortalece a fé, né? Se isso, por exemplo, fosse mais falado dentro das comunidades cristãs, eu acredito que muita gente teria um fortalecimento da própria fé, né? Primeiro para defender para si mesmo, né? Para não cair muitas vezes em falsas interpretações, né? Para depois poder defender para outros. E aí, dito isso, contando esse breve testemunho aí para vocês, eu queria citar um pouco algumas poucas passagens. Obviamente, esse livro tem diversas passagens sobre isso. É um livro que, na verdade, não é apenas um livro, mas é a palavra de Deus, né? Então, nós temos hoje 66 livros que são canônicos, que nós consideramos como sagrados, e ao longo deles todos a gente vê diversas situações onde a fé é defendida, né? Então, primeiro eu queria começar com algumas passagens, como Atos 2, né, de versículo 13 ao 36, onde a gente vê que alguns zombavam daqueles que, cheios do Espírito Santo, começavam a falar em outras línguas. E Pedro se levanta com os 11 e explica a todos que estavam, explica para todos o que estava ocorrendo ali, e ele utiliza a passagem do livro de Joel para isso, né, que era um texto conhecido pelos judeus. E ele aproveita essa oportunidade, ou seja, no meio de uma explicação para os judeus, utilizando o livro judaico, né, que a gente tem como sagrado também, que faz parte da palavra de Deus, né, e ele prega sobre Cristo, né. Então, naquele evento, veja, onde antes alguns estavam zombando, e Pedro se levanta para fazer defesa daquele fenômeno, explicar aquele fenômeno com base nas escrituras, né, a Bíblia diz que quase 3.000 pessoas se arrependem e se batizam. A gente vê também Atos 4, 19 e 20, onde Pedro e João, né, depois deles terem sido instruídos para que não falassem, nem ensinassem em nome de Jesus, isso pelo Sinédrio, né, foram advertidos sobre isso. Veja bem, ali era uma condição não só religiosa, mas política também, tá? Porque eles poderiam sofrer graves represálias por conta disso, né? Então não era meramente, não diga, mas não, eles sofreriam represálias no sistema social deles, né? Então eles acabam por serem enfáticos a defender a fé, né, João e Pedro, e eles negam a advertência com exatamente essas palavras. Eles dizem assim, julguem os senhores mesmos, se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus, pois não podemos deixar de falar o que vimos e ouvimos. Então eles fazem a defesa da fé mediante aquela advertência. Claro que a gente tem que ter sabedoria, né, para defender a fé, como a irmã Dayana leu para a gente anteriormente em 1 Pedro 3,15, né, que fala: preparados para responder com mansidão e temor a quem perguntar. Né? A gente tem sempre que enfatizar isso, a gente tem que ter sabedoria quando a gente vai expressar a nossa fé. Né? Em Atos 5, a gente também vê Pedro e João novamente se defendendo no Sinédrio, e com sabedoria eles pregam Cristo, né? O texto diz que mesmo em meio a repressões, eles não deixavam de ensinar no templo e de casa em casa que Jesus é o Cristo. N.T. Wright, né, eu lendo um comentário sobre essa passagem, inclusive, né, ele destaca no comentário dele, né, que Pedro e João certamente não eram instruídos no ensino formal, como aqueles judeus que os acusavam, né? E que o Sinédrio estava acostumado com agitadores, que não conseguiam formar mais do que poucas palavras.
Porém, Pedro e João tinham conhecimento das Escrituras para defender a fé deles, né? E isso mostrava que eles claramente estiveram de fato com Jesus, né? Então, o que eu faço uma análise disso também, a gente percebe que mesmo sem instrução formal, né, eles se capacitaram em conhecimento no tempo que andaram com Jesus, né? Então isso mostra para a gente que sim, né, a gente tem que se capacitar para defender a nossa fé. Não quer dizer que ela precisa ser uma faculdade como essa que a gente faz, né? Mas precisa sim buscar uma maneira de se capacitar, né, para poder fazer uso disso, buscar conhecimento para poder fazer a defesa dessa fé, né? Então, assim, a Bíblia toda ela apresenta momentos em que tem servos de Deus que fazem defesa da fé, seja para um incrédulo, seja entre os seus, né, ou para trazer a revelação de Deus para corações que estão enganados ou confusos, né. A gente vai ver também lá em Atos 15, né, por exemplo, quando Pedro se manifesta no meio de outros irmãos judeus, né, que eles tinham crido em Cristo, mas que queriam que os judeus se circuncidassem. E Pedro defende a fé que tinha sido confiada a ele. Ele diz assim, ó, somos salvos pela graça de nosso Senhor Jesus, assim como eles também. Então, veja bem, hoje a gente tem isso até como doutrina, né? Pedro, nessas passagens, ele faz defesa da fé no meio de outros irmãos, de outros que criam, né? Mas que estavam tentando impor aquilo que, na verdade, não era a mensagem do evangelho, né? Que era a circuncisão mesmo para os gentios, né? Então, Pedro faz a defesa da fé para trazer esses irmãos de volta para a sã doutrina. Então, a gente vê isso em Atos 15 também. A gente vai ver também, no meio do engano e de interpretações equivocadas, né? Em Atos 14, Paulo e Barnabé, em Listra, depois deles terem curado um homem que tinha nascido, que era paralítico de nascença, né, que tinha uma doença congênita nos pés de nascença, né, eles foram confundidos com Zeus e Hermes pela multidão que queria trazer sacrifício para eles, né, e eles defenderam a fé do engano nesse momento, né? Então eles rasgaram as vestes deles e disseram, ora, a gente é homem como vocês. E aí eles começaram a falar do Deus vivo. Então eles disseram assim, ó, voltem-se ao Deus vivo, que fez o céu e a terra, o mar e tudo que neles há. Então nesse momento eles promulgam, né, a fé, no sentido de que só Deus é de fato Deus, o Deus vivo, ele é o criador de todas as coisas e não aqueles deuses a quem eles acreditavam, né? Queria também ler para vocês, antes da gente encerrar essas menções bíblicas, Judas 1. A gente vai ver Judas 1, que é uma carta, né, de apenas um capítulo, né? Em que ele fala assim, ó, ele vai dizer para os irmãos, ele vai exortar os irmãos e dizer assim, ó, lutar pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Nessa carta, quem puder ler em algum momento, enfim, ele diz assim, ó, fica claro que tem indivíduos infiltrados no meio da igreja que estão transformando em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o Senhor Jesus. Então, ali tem uma defesa da fé por parte de Judas para orientar os próprios irmãos a não caírem no erro desses infiltrados, né? A gente vê que a igreja sempre teve também essa preocupação com a defesa da fé. Li aqui algumas passagens das Escrituras para poder embasar por que devemos defender a fé, né, como a Bíblia nos mostra, mas a gente tem também escritos extra-bíblicos, mais históricos, e que a Bíblia sempre considerou como importantes como leitura para a nossa fé, porque vem contando a construção da igreja, como a igreja vem se desenvolvendo, como ela vem lutando contra heresias que vêm se infiltrando, né, ou contra falsas acusações, né? Então, um desses livros, já no 2º século, né, um livro antiguíssimo aí,
né, da história cristã é da patrística Os Pais Apologistas, né? Recomendo a leitura, né, para todos que tiverem interesse nesse assunto, né, para ver. E, assim, a gente vê, ele é um documento importante, tem alguns documentos importantes na patrística, nos padres apologistas, né? Entre eles a gente vê a Carta de Ogneto, né, que ela é escrita para um tal Diogneto, né? E ela começa refutando práticas de outras religiões, olha só, como o paganismo, né? E ele critica a idolatria e a adoração a objetos inanimados. E aí ele faz uma explanação sobre isso, né? Ele critica também ali práticas judaicas por serem supersticiosas e obsoletas, né? Que focam em rituais, sacrifícios e proibições alimentares que não agradam a Deus, né? Então, a gente vê ali uma defesa da fé nesse documento, que é a Carta de Ogneto, né? Ele também fala ali, enfatiza também o modo de vida cristão, né? Em contraste com o mundo, com o restante do mundo, né? Para mostrar a moral cristã, né? Como ela era superior, né? E que, de fato, era para Deus que os cristãos viviam assim. Então, na verdade, ele está defendendo a fé e explicando para esse Diogneto todas essas coisas, né? Em algum dos documentos que tem aqui também, a gente vê Antenágoras de Atenas, né? Olha que curioso. Antenágoras, ele era um filósofo cristão, né? E ele escreve uma petição para os imperadores Marco Aurélio e Cômodo. E nessa petição ele vai defender dos cristãos, né, as acusações de ateísmo, porque eles não acreditavam em outros deuses, de canibalismo, porque eles ouviam falar que eles comiam e bebiam do sangue e da carne de Cristo. Então havia, olha que absurdo, essa acusação de canibalismo, né, para os cristãos. E aí Antenágoras tem que explicar o que é, fazer uma defesa da fé, para dizer que não era canibalismo, né? Sobre imoralidade, né? O lance deles estarem com irmãos e irmãs, né? E até, vamos supor, serem casados, casado com uma irmã, mas que era um termo, né? E não irmã, então ele defende também contra a imoralidade, né? Ele vai utilizar, Antenágoras, a filosofia, como ele era um filósofo, para provar a unicidade de Deus para Marco Aurélio e para Cômodo, né? E no segundo tratado que ele escreve, ele usa a razão, né? O intelecto dele ali, a razão, para defender a possibilidade e a necessidade da ressurreição corporal. Então, assim, fica ali claro, né? Como ele tenta conciliar a fé, né, com a filosofia racional, até grega, né? Usando em seus argumentos. Então a gente vê tudo isso também nos padres apologistas já no segundo século, né? Bom, a gente poderia citar muito mais deles, mas acho que vai ficar muito extenso, mas tem diversos, tá? Fora os padres apologistas também, muito conhecido também é a obra de Santo Irineu de Lyon, né? Que escreveu Adversus Aereses, né? Contra as heresias. Ele escreve um tratado, né, que é esse aqui, que o propósito é combater o gnosticismo, né? Então ele está tentando trazer, na verdade, um colega que acaba abraçando as ideias gnósticas, a heresia do gnosticismo, né? E aí ele escreve isso para combater esse gnosticismo, explicando, né? E também como combate, como defesa da fé, né? Então o gnosticismo, só dando que ensinava que a matéria era má, né, que ele negava a encarnação de Cristo, entre outras coisas. Então a gente vê assim, que a história ao longo do tempo, tanto na Bíblia quanto fora dela, a igreja sempre fez defesa da fé. E até hoje, como eu citei, a gente tem irmãos que vão em podcasts, em YouTube, muitas vezes defendendo a fé, às vezes até por meio da razão, pela história, apresentando argumentos saudáveis e bíblicos, para fortalecer a fé, né? A gente tem o Rodrigo Silva, como eu mencionei, que é brasileiro, mas a gente tem também o William Lane Craig,
que é um filósofo, né, acadêmico, hoje faz um trabalho fantástico aí pelo mundo, muitas vezes debatendo até contra cientistas ateus, né, e, claro, sempre com muito respeito, mas quantas pessoas ouvem ali a argumentação, né, e sentem o coração arder, né? Então, acho bem relevante apresentar esses conteúdos aí para os irmãos, tá? Muito obrigado aí pela oportunidade de estar aqui com vocês. É muito bom. A gente vê que nem o Coliseu, nem Roma, nem o Holocausto e nem mesmo as perseguições pararam a igreja, né? Então, nunca devemos parar, né? Vamos sempre continuar defendendo a nossa fé, né? Em Cristo Jesus. Sim, amém. Então, agora passar... Até que ele venha, né? Até que ele venha. Até que ele venha. Passar agora para o Alex e para a Vitória, está respondendo para a gente uma pergunta também que muita gente fala, poxa, se Deus é amor, por que nós sofremos, né? Que seria aquela famosa pergunta, o sofrimento prova que Deus não existe? É isso mesmo? Então é com vocês, viu? Ó, tivemos problemas técnicos, mas já resolvemos, hein? Vamos voltando lá para a pergunta, hein, Vitória? O sofrimento prova que Deus não existe? Tá. Vamos lá. Graça e paz, irmãos. Então, é um grande dilema essa questão do sofrimento e a existência de Deus. A questão central da apologética sobre o sofrimento é se Deus é bom, onipotente, porque existe tanto mal no mundo. E essa é uma das perguntas mais antigas e mais profundas da humanidade. Os céticos costumam ver a questão do sofrimento como uma prova da existência de Deus, que não existe Deus porque o sofrimento existe. Nós, cristãos, vemos o sofrimento de uma maneira diferente. A ideia original, primeiramente, quando Deus criou o mundo no princípio, foi que o mundo era bom, perfeito, em harmonia, não havia doença, dor, morte, tudo refletia o caráter do Criador. O próprio homem é descrito como criado à imagem e semelhança de Deus. O sofrimento não fazia parte do plano original do Senhor. Ele entrou com o pecado, o mal entrou com o pecado no mundo. Quando o homem se rebelou contra Deus, a criação se corrompeu e o mal passou a distorcer tudo que o Senhor fez de bom. E como consequência, também mudou a relação do homem com Deus. Rompeu essa relação e com a própria criação. A gente passa, então, a viver num mundo quebrado, injusto, doloroso. Por isso a gente tem problemas no mundo, como guerras, fomes, desastres, problemas pessoais, nossas culpas, nossas perdas, decepções, lutos. Essa dor é um reflexo, na verdade, de uma desordem moral e espiritual. Tem uma frase muito boa do Lewis, que ele escreve assim, que Deus sussurra em nossos prazeres, fala na nossa consciência, mas grita em nossa dor. E é o seu megafone para despertar em um mundo surdo. Na visão cristã, Deus não é alheio à dor humana, ele não é indiferente. Deus cristão participa da nossa dor, porque a dor em si mostra que tem algo de errado conosco, que nós somos corrompidos, precisamos de um Salvador, um Redentor que nos resgate desse mundo doloroso, alguém que nos ajude a passar pelas dificuldades da vida. Essa é a fé cristã. E a resposta de Deus não foi um argumento filosófico, mas ele respondeu à questão da dor em uma pessoa, Cristo. Em Jesus, Deus entrou na história, sofreu conosco, e a própria Bíblia diz em Hebreus que não assume um sacerdote que não passou pelas mesmas dores que nós, que não sabe o que é sofrer, não sabe o que é o sofrimento. Ele passou pela rejeição, pela fome, injustiça, tortura e a morte de cruz. E foi na cruz que Deus não apenas observou a dor, mas ele carregou em si mesmo toda a dor, toda a culpa. E o Cristo venceu a morte pela sua ressurreição. Essa é a fé cristã, a maior prova de que o sofrimento não tem a palavra final. Além de termos Cristo como modelo daquele que sofreu, passou pelas adversidades e venceu a dor, venceu a morte, nos reconciliou com o Criador, nós temos também a capacidade do Espírito Santo que nos dá de passar por momentos difíceis e ter esperança que tudo tem um propósito debaixo do céu.
Então, o cristão, ele não é poupado da dor, mas ele vive com esperança, vive com uma resistência que o Senhor nos dá. E é por isso que nós temos essa fé nas promessas de Deus, nós temos essa fé no nosso Redentor. Nós não isentamos a nossa culpa na questão do mundo. Nós sabemos que grande parte do problema do mundo somos nós, e nós precisamos de alguém, que essa pessoa é Cristo, para nos reparar, para nos criar novamente. E aqueles que têm a fé de Jesus como Redentor das suas vidas, também têm esperança da promessa de Deus, que nós veremos um dia um novo céu, uma nova terra, onde não haverá mais morte, nem tristeza e nem dor, como diz no próprio livro de Apocalipse na Bíblia. Bom, essa é a visão que eu tenho, pelo menos, da dor no meio cristão, como a gente vê. Vitória, permite eu colocar um adentro, né, no seu comentário? Que logo que você falou, eu lembrei de uma passagem que fica lá em Lucas 7, né, que quando Jesus ele faz a cura do filho da viúva de Naim, e ele fala assim que Deus se compadeceu da viúva, né? A viúva, ela já estava viúva e ela estava ali perdendo o seu único filho, né? E a Bíblia ela diz que Jesus se compadeceu. Era como se Jesus estivesse sentindo a mesma coisa que aquela viúva estava sentindo. Ela já tinha perdido seu marido, ela estava perdendo o seu único filho, estava perdendo sua esperança, e ali ele teve um encontro com Jesus, com o dono da vida, né? E a Bíblia diz que Jesus entrou no meio daquele velório e simplesmente ressuscitou aquele jovem, porque ele se compadeceu da dor daquela mulher, que ela já tinha perdido seu marido, ela já tinha perdido a esperança de seu filho, e ali isso ilustra, sabe, que Deus ele se compadece, sim, da nossa dor, né, do nosso sofrimento aqui na Terra. É só esse parênteses, só, antes de passar para o Alex. Obrigada. Eu queria também só fazer graça e a paz. Então, na minha visão, eu creio que Deus deu liberdade ao ser humano, né? Que é o livre-arbítrio, né? Muito do sofrimento que a gente passa vem das nossas próprias escolhas. O sofrimento vem das más escolhas humanas. Por exemplo, as guerras, as injustiças, né? A violência. E sem a liberdade não haveria o amor genuíno. Eu também creio que o sofrimento é consequência da queda. Em Gênesis 3, fala que o pecado trouxe desordem, dor e morte ao mundo, né? E o sofrimento é um sinal de que o mundo está corrompido. Não é prova da ausência de Deus, mas sim o lugar onde ela se revela. Eu creio também na esperança da escatologia, que é o estudo das últimas coisas que vão acontecer, que em Apocalipse 21:4 diz que ele enxugará dos olhos toda lágrima. E o sofrimento é temporário e será vencido no futuro, né? Em relação ao sofrimento como meio de crescimento, eu defendo que o sofrimento pode ter um propósito muito maior em nossas vidas, né? Como ele aponta para a realidade do pecado, né? Para a necessidade da redenção. Alex, acho que está cortando um pouco. Pode começar. Né? Só tive que desligar a minha câmera porque tá travando um pouco, tá? Em relação ao sofrimento como meio de crescimento,
Eu defendo que o sofrimento pode ter um propósito muito maior na nossa vida. Desenvolvendo o nosso caráter, alertando dos nossos erros e das nossas falhas. E para nós cristãos, o sofrimento não é prova de que Deus, pelo contrário, dentro da cosmovisão cristã, ele aponta para a realidade do pecado, para a necessidade da redenção e para a esperança final em Cristo Jesus. Muito bom. É isso, Alex? Concluiu? Está Isso. certo. Muito Então, bom. o Luiz queria acrescentar eu queria, por exemplo, realmente o pessoal utiliza, às vezes, essa parte do mal, né, do sofrimento, para ilegitimar até a existência de Deus, né? Quando a gente vê que, na verdade, não é um argumento plausível, né? Porque você pode pensar que o sofrimento existe e, logo, não existe Deus, né? Ou você pode pensar assim, não, o sofrimento existe e existe um Deus que, por algum motivo, permite esse sofrimento. Agora, a gente pode tentar destrinchar o porquê, qual seria esse motivo, ou aceitar que a gente não sabe esse motivo, né? Mas a Bíblia mesmo, ela aponta, né? Ela aponta, a gente vê diversos servos de Deus que passaram, que tiveram momentos de sofrimento, né? Como Elias, por exemplo, que se fecha na caverna ali e pede para morrer, né? A gente vê os primeiros cristãos que iam para o martírio de bom grado. Muitas vezes havia até alguns absurdos. Tinha gente que propositalmente queria se entregar ao martírio. Então a gente tem algumas histórias assim, né? Você tem Paulo, por exemplo, ele vai citar ali em Filipenses 4, né? Que ele fala assim, ó, aprendi já a viver, Filipenses 4, 4:11, ele diz assim, ó, não digo isto porque tenha receio de me ver na pobreza, já aprendi a contentar-me com o que tenho de momento. Sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter abundância. Aprendi já a viver em todas as circunstâncias, tanto na fartura como na fome, tanto no conforto como nas privações. Aí ele vai falar no versículo 13, posso suportar todas as coisas com a ajuda de Cristo, que é a fonte da minha força. Ele vai descrever lá, então a gente vê que a fé do cristão, ao longo de todo o Novo Testamento, ela é com base na promessa de Cristo para o mundo vindouro, né? Então, se a gente tiver que passar qualquer situação aqui, a gente passa ela firme com Deus, porque, como o irmão Alex disse, a gente tem uma natureza caída, corrompida, né? Todas as coisas ainda não foram restauradas, né? E em 1 Coríntios 2:9, eu gosto muito dessa passagem, né? Quando Paulo diz assim, ó, todavia, como está escrito, o que nem olho nenhum viu, o que o olho não viu, nem ouvido ouviu, nem subiu ao coração do homem, é o que Deus preparou para aqueles que o amam. Então, essa é a nossa esperança, né? Era só esse adendo. Valeu, pessoal. Só fazendo mais um complemento ao que a Alex falou, que eu acho muito interessante, que é a questão do livre-arbítrio, né? Deus, ele é tão maravilhoso que ele deu a nós o livre-arbítrio. A gente... vocês lembram da tragédia de Brumadinho? Então, todo mundo falava assim, nossa, onde está Deus que não fez nada quando aquela barragem veio à tona e matou tanta gente? Aí fica a pergunta, mas quem foi que criou a barragem e guardou todo aquele resíduo? A gente vê uma falha humana aí, né? Tem pessoas que dizem que tinha rachaduras nessa barragem. E aí o ser humano gosta sempre de colocar a culpa em alguém, dos próprios erros, né? Então é mais fácil culpar um Deus que viu que a barragem ia cair e não fez nada. Mas aí como fica o livre-arbítrio? Porque Deus, ele vela pela palavra dele para ele cumprir. Então ele fala que ele deu a liberdade ao homem para escolher. Então eu tenho a capacidade de escolher entre o bem e o mal.
E já pensou se toda vez que eu fosse fazer o mal, Deus fosse falando, não, eu vou lá e eu coordeno você, você não vai errar. Aí ele vai lá, eu quero ir para a direita, ele me põe para a esquerda. Eu quero descer, ele manda eu subir. Aí como que fica o meu livre-arbítrio? Então Deus, ele respeita a nossa vontade, sendo ela ruim ou boa. Então a gente que tem que se responsabilizar por aquilo que a gente escolhe. E não a gente pôr na conta de Deus os nossos erros. Né? Por que a pessoa, um ser humano, vai lá e assassina outro? A culpa é de Deus? Não. A culpa é do pecado que está em nós, original, a maldade que está dentro de nós. Eu esqueço totalmente do amor de Deus, eu vou lá e acabo com a vida do outro ser humano. E aí eu tenho que pôr na conta de Deus isso, né? Por que Deus não impediu, tirou o revólver da minha mão? Porque ele te respeita tanto, ele te ama tanto, que ele deixa fazer o que você quer. Por isso que a nossa missão de ir para o mundo falar de Cristo é tão grande e tão importante. Que as pessoas entendam, que elas aprendam que esse amor tão grande tem para nós, para que a gente faça boas escolhas. Mas ele vai sempre respeitar o que a gente quer, porque o amor dele é maior. Então, é só fazendo essa ponte com o livre-arbítrio que eu acho interessante. Sempre vem essa pergunta, caiu um avião, por que Deus não segurou o avião? Né? E é tão fácil pôr a culpa sempre em Deus, e não em nós, seres humanos, nós, pecadores, mortais, e que sempre acabamos fazendo, infelizmente, más escolhas. Que a gente viva e aprenda com a palavra de Deus e que paute a nossa vida nas boas escolhas. É isso que eu queria complementar aí. E na Bíblia fala, né, que teremos aflições. Ele não tirou as aflições, né? A partir do momento que decidimos ter o livre-arbítrio, as aflições virão, né? Que nem você falou pois aí as tragédias que acontecem, né? Se não tivesse isso, ia ser o mundo perfeito, né? Ou seja, seria o Jardim do Éden, né? Mas a gente tinha que passar por isso, né? Então é bem interessante esse ponto de vista, né? A gente pode refletir naquilo também. Antigamente, como que era a posição das mulheres no mundo antes? Elas lutaram. Teve muitas que morreram para poder ter essa liberdade de direitos iguais, né? Então eu vejo dessa maneira. Né? Nós também, nós como os cristãos, nos antepassados, quantos que morreram para a gente poder estar aqui hoje? Defendendo entendeu? A nossa fé. Então é muito interessante isso, esse ponto de vista, né? Então todos lutaram, todos tiveram sua parcela ali, né? Basicamente é totalmente o oposto, né? A gente, quem crê em Cristo, a gente sofre, a gente peleja, mas é com Cristo, né? Não realmente não tem regalia, porque a gente busca isso numa posição perfeita, que é o céu. Né? Aqui a gente não vai ter coisas boas para a gente desfrutar. A gente aqui realmente ainda a gente vai padecer, sim, até chegar à perfeição, que não é aqui. Então, para encerrar, a gente tem também uma pergunta muito importante que vai para você, hein, Caio? Para estar encerrando esse assunto aqui com a gente. Como devo responder quem critica a minha fé? Aí é um ponto bem importante, hein? Muito importante. Graça e paz, meus irmãos, minhas irmãs. Bom demais estar aqui com vocês. Esse ponto ele é muito importante mesmo, de fato. Eu acho que, em primeiro lugar, quando alguém critica a nossa fé ou duvida da nossa fé, a primeira coisa que a gente deve fazer é ser manso e ser humilde. Procurar não se irar, não começar a querer brigar, a querer apontar o dedo, a querer discutir, a ser duro no sentido de ser bravo, de demonstrar raiva. Porque o próprio Cristo ele foi manso e humilde. Quando confrontavam ele, ele foi manso e humilde em todos os momentos. E eu acho que esse exemplo de Cristo é o que a gente deve seguir para tudo que a gente for fazer. É muito comum a gente ser confrontado pela nossa fé, ainda mais nos dias que a gente vive atualmente, na sociedade que a gente vive atualmente, em que tudo é permitido, tudo se pode fazer, a lei muitas vezes não funciona como deve funcionar. Escolhem uns, escolhem outros, e essas coisas acabam acontecendo. Mas o que a gente tem que ser em todos os momentos é manso e humilde. E uma carta que eu gosto muito da Bíblia, acho que é o livro da Bíblia que eu mais gosto, assim. É um livro curto que está lá para o final da Bíblia, mas eu gosto muito. É o livro de Tiago. Tiago ele é perfeito, ele fala muito sobre sabedoria. E eu gosto muito, junto com Tiago, Provérbios também, que Salomão fala muito sobre sabedoria também. E é maravilhoso.
Em Tiago, no capítulo 1, ele fala para a gente ser tardio para se irar, tardio para falar e ser pronto para ouvir. Uma coisa que eu já percebi, assim, eu participo de bastante voluntariados, assim, aqui na cidade de São Paulo, eu sou de São Paulo, e aqui tem alguns movimentos que a gente participa. Tem um movimento que eu participo que chama Entregas por São Paulo, e que a gente sai nas ruas aqui do centro de São Paulo, Zona Leste, Zona Oeste, Zona Sul, todos os lugares de São Paulo, e a gente vai ajudar os moradores de rua. A gente leva para eles produtos de higiene, produtos de limpeza, tudo que roupas, cobertores, tudo que a gente pode ajudar eles materialmente, a gente ajuda. E já aconteceu diversas vezes eu chegar para algumas dessas pessoas e normalmente a gente quer, né, falar, a gente quer mostrar, a gente quer falar um monte de coisa. E teve uma vez que aconteceu algo que me marcou muito. Eu estava conversando com um morador de rua aqui embaixo do Minhocão, um lugar muito famoso que fica onde é a Cracolândia, aqui em São Paulo, né? E eu estava lá conversando com um morador de rua que mora embaixo da ponte, e chegou um rapaz, assim, ele veio, assim, conversar comigo, pediu um dos kits que a gente fala, né, que são os kits de higiene que a gente leva nas mãos, e ele olhou, assim, para mim, e aí eu falei, olha, tudo bem, como que você chama? Você quer um kit aqui? Eu tô aqui para você, pode levar. E ele tava com o nariz totalmente quebrado, assim, o nariz torto, assim, machucado. E aí ele olhou para mim, eu falei, como que você chama? Ele, eu sou o Michel. Aí eu falei, muito prazer, Michel, sou o Caio, tudo bem com você? Ele falou, Caio, deixa eu te falar um negócio. Eu só quero alguém que me escute. Você pode me escutar? Você pode me ouvir? Eu falei, claro que eu posso te ouvir. E aí ele começou a falar, começou a contar a vida dele, começou a contar o que estava acontecendo. E foi muito impactante, porque ele falou que ele tinha perdido a esposa dele há alguns dias, tinha perdido as filhas dele, todos moradores de rua, e que durante aquela semana ele estava usando droga, enfim, passando em frente a uma igreja no centro de São Paulo. E ele começou a ouvir os louvores, começou a ouvir depois o pastor a pregar, e aquilo começou a incomodar ele, começou a mexer com ele. E ele entrou naquela igreja, ele largou todas as drogas que ele estava usando. E no dia que eu encontrei ele estava sóbrio, ele não tinha usado nenhuma droga. E ele foi uma das pessoas que nós fomos conversar. Tem um projeto que a gente faz dentro desse voluntariado, que é de acolhimento, em que a gente escolhe um morador de rua para recebê-lo e dar moradia para ele, ajudá-lo a receber e a se reestabelecer na sociedade, né, como uma pessoa mesmo assim, uma casa, com trabalho e tudo. E ele foi escolhido, e hoje ele está sóbrio. Isso é maravilhoso. Isso é o poder de Deus. Isso é o poder de Deus. Ali naquele momento, eu não precisei falar nada para ele relacionado à Bíblia, eu não precisei falar nada para ele relacionado ao meu testemunho, eu só precisei escutar. É isso que eu precisei fazer. E é claro que, tudo que a gente falou aqui, maravilhoso, perfeito, é exatamente isso. A gente tem que se aprofundar no conhecimento da palavra, a gente tem que se aprofundar no conhecimento das Escrituras, a gente tem que viver como as Escrituras nos ensinam a viver, como Cristo nos ensina a viver, seguir o exemplo de Cristo. Mas em muitos momentos a gente tem que entender que o que a gente tem que fazer é ouvir, é escutar o nosso irmão, é escutar aquela pessoa, porque as pessoas, elas hoje em dia, elas estão carentes, e pode ser um morador de rua, mas pode ser alguém que não conhece a Deus, que tem uma vida maravilhosa aos olhos da sociedade. Mas as pessoas, elas estão carentes de pessoas que escutem elas. E eu acho que, em primeiro lugar, o que a gente deve fazer é escutar, é ter a disposição de escutar a pessoa. E aí, como a Irlane disse quando ela estava falando, né, eu acho que uma coisa que a gente faz perfeitamente também, para a gente dar um exemplo e poder confrontar alguém que questiona a nossa fé, é a forma como nós vivemos. É a forma como nós vivemos. O maior exemplo que a gente pode dar da transformação que Cristo gerou em nós, que o Evangelho gerou em nós, é a nossa vida. É a gente deixar de fazer o que a gente fazia de errado, é a gente mudar o caminho, é mudança de comportamento, é metanoia. Tipo, quando eu mentia para alguém, eu parar de mentir para essa pessoa. Se eu estou insistindo num erro, estou fazendo alguma coisa que Cristo não se agrada, eu largar isso de lado. E lógico, isso não é pela nossa capacidade, não é pela nossa decisão, é também pela nossa decisão, mas é pela decisão. A decisão que a gente toma é através do poder de Deus se manifestando na nossa vida. Então, o que a gente faz de bom, o que a gente faz de maravilhoso, o que a gente faz de parecido com o Senhor, é através do amor dele manifestado nas nossas vidas. Romanos 7, Paulo, ele diz pra gente que o bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu não quero, esse eu acabo cometendo. Essa é a nossa vida para sempre, a nossa vida desde antes da gente conhecer o Senhor e depois que a gente conhece o Senhor.
A diferença é que depois que a gente conhece o Senhor, a gente tem consciência de que a gente é mal. A gente sabe que a gente não é bom. A gente sabe que a gente não é bom. Eu tenho um exemplo na minha família, minha namorada depois ela vai assistir aqui com certeza. Ela era espírita e ela se converteu. E a gente conversa bastante sobre isso tranquilamente. E ela fala para mim, meu amor, antes de eu conhecer o evangelho, a diferença é que eu era cega. Eu era cego. E é exatamente isso que aconteceu comigo, é o que aconteceu, eu creio que com cada um de nós que estamos aqui, cada um que está assistindo. Antes de nós conhecermos ao Senhor, de nós conhecermos o evangelho, nós éramos cegos. A gente não sabia o que era uma vida boa de verdade. Porque quando a gente conhece a Cristo, a gente entende o que é uma vida boa de verdade. E assim, hoje a gente vive numa sociedade que tem diversas religiões, tem religiões surgindo novas, que as pessoas inventam, e enfim, tá tudo bem, tá tudo certo. As religiões, elas sempre vão existir. Mas o principal é a gente confiar no Senhor, é a gente viver como Cristo viveu, viver a imagem e semelhança dele, como ele diz lá no Gênesis. Passamos o homem à nossa imagem e semelhança, mostrando a Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E é maravilhoso isso, é maravilhoso viver com o Senhor, é maravilhoso poder demonstrar o amor de Cristo nas nossas vidas. Eu acho que a forma da gente confrontar qualquer pessoa que seja, responder a essa pessoa que está questionando a nossa fé, é a nossa vida, é o exemplo nosso de vida. E, lógico, a gente só vai dar um bom exemplo de servo de Cristo a partir do momento que a gente conhecer a Cristo. E a gente conhece a Cristo através das Escrituras, através de oração, muita oração. Então, às vezes a gente escolhe, e eu me coloco nisso, muito isso acontece, a gente escolhe naturalmente por quem a gente vai orar, quem a gente vai perdoar, quem que a gente vai abraçar. E não é sobre isso. Não é sobre isso. A gente tem que abraçar todo mundo. É claro que tem pessoas que vão escutar e que vão entrar no reino de Deus, assim como nós entramos, e glória a Deus por isso. Mas tem pessoas que não, mas a nossa função é cumprir o ID, é ir pregar o evangelho a toda criatura, seja quem for. Seja essa pessoa meu vizinho, seja essa pessoa um morador de rua, seja essa pessoa alguém que mora do outro lado do país, que mora do outro lado do mundo. É a gente cumprir o ID, é a gente pregar o evangelho para essa pessoa. E é isso. Eu acho que uma coisa que acontece muito, que eu vejo, assim, principalmente com os jovens, assim, eu participo de um movimento de jovens, e é muito comum ver isso, né? Pessoas que chegam lá que não são cristãs, mas que vão, assim, para conhecer, e que amigo convida e participa. E aí eles falam, nossa, mas como que vocês conseguem? Porque, assim, é muito bom viver no mundo, é muito bom poder fazer tudo como eu quero fazer, é muito bom poder ter relação antes do casamento, é muito bom beber a hora que eu quiser beber, ficar doido, usar qualquer tipo de entorpecente e tudo isso. E aí as pessoas, elas pensam que nós somos presos naquilo que nós vivemos. Mas aí a gente sempre fala, eu sempre costumo falar isso, tenta ficar um dia sem fumar o seu cigarro, sem fumar o seu pod, que tá hoje em dia super comum. Tenta ficar um dia sem encher a cara, sem tomar todas. A gente é escravo do mundo, a gente é escravo dessas coisas. Quem nos liberta da escravidão do mundo, quem nos liberta da escravidão dessas coisas é Cristo. É só Cristo. Não existe ninguém nem nada que possa nos libertar de qualquer coisa que seja, que desagrade a Deus do que Ele mesmo. Só Ele pode nos libertar disso. Por isso que a nossa vida com Deus ela é uma constante entrega e uma constante dependência dEle, porque tudo que há de bom em nós é Cristo e tudo que há de mal somos nós mesmos. É isso. A nossa vida com Deus se resume a isso. Josué 1, versículo 8, ele fala que para a gente viver uma vida boa, uma vida que alegra a Deus, é a gente viver de acordo com a palavra. Então, é isso. A nossa vida com Deus é basicamente isso. É verdade. Uma grande verdade, né? Muitas vezes a gente precisa só ouvir e abraçar, né? E dizer, Jesus te ama, independente de qualquer coisa, independente de qualquer escolha, né? Então, o mundo hoje, infelizmente, está carente disso, né? Então, para a gente estar encerrando, alguém tem algum ponto para colocar? Então, amém. Então, eu vou estar convidando aqui para a gente, antes de eu fazer os agradecimentos, estar convidando a Dayana para fazer a oração final, para a gente estar encerrando esse nosso trabalho de hoje. Amém. Foi muito edificante tudo que a gente ouviu, que a gente apresentou, né? Eu tenho certeza que isso vai entrar nos corações, né? E Deus vai fazer a obra, né?
E essa é a nossa esperança, né? A gente está fazendo a nossa parte, que é falar sobre a defesa, defender aquilo que a gente ama, que a gente crê, e aí o resto deixa o Espírito Santo agir através de nós, amém? Vamos orar. Senhor, amado Pai, nós agradecemos, Pai, por essa oportunidade, Senhor, desse privilégio que é testemunhar, Senhor, aquilo que é o que é Cristo, Senhor, aquilo que é viver Cristo, Senhor, defendendo sempre, Senhor, com amor e mansidão, como diz a Tua palavra, Pai, que essa palavra, que esse debate que a gente teve, Senhor, alcance vidas, Pai, e que através desse podcast, Senhor, haja arrependimento, Senhor, haja avivamento, Pai, e que as pessoas venham ter curiosidade de crer, Senhor, curiosidade de saber o que é o Senhor nas nossas vidas, Pai. Eu abençoo, Senhor, cada vida, Pai, que esteve aqui com a gente, e no nome de Jesus, eu agradeço essa oportunidade, no nome de Jesus. Amém. Então, agradeço a cada um de vocês, agradeço você, Dayana, agradeço o Alex, agradeço o Caio, a Vitória, o Luiz e a nossa irmã Irlane também. Todos ficam na paz de Cristo e até breve, até o próximo, Até a próxima. Valeu, pessoal. Até a próxima.